Eu cheguei ao fórum de família achando que o pior daquela manhã seria ouvir meu marido me chamar de aproveitadora na frente de estranhos. Eu estava errada. O pior foi ver o rosto dele, o Bruno apagar de cor no instante em que ele viu o senhor, que entrou atrás de mim, um senhor idoso simples de ônibus, e que não devia estar ali, só que ele estava. E o Bruno travou. Eu não sou uma mulher que dramatiza. Tenho 37 anos, trabalho com compliance numa empresa grande vivo de processo evidência e sequência lógica. Eu aprendi na marra que quem grita perde o fio da história. E eu tinha jurado que naquele divórcio eu não ia perder o fio. Mesmo assim, eu estava indo sozinha. Meu advogado tinha me mandado mensagem às 6h30. Camila, tive uma emergência. Não consigo chegar a tempo. Você pode pedir adiamento, mas o juiz nem sempre concede. Eu li aquilo com uma calma que parecia mentira. Foi o tipo de calma que vem quando a pessoa já chorou tudo antes. O Bruno queria o contrário, ele queria me ver nervosa. Ele tinha escolhido aquele dia para me encurralar. Audiência de conciliação e instrução manhã cedo. Sala lotada, gente de terno, andando como se ninguém ali tivesse a vida quebrando por dentro. O Bruno tinha me mandado na noite anterior um acordo pronto no WhatsApp com é só assinar e acabar logo com isso. Acabar logo com isso no vocabulário dele significava eu saio com quase nada, assumo que não contribuí, deixo a parte do apartamento, abro mão de qualquer discussão sobre o dinheiro que sumiu nos últimos meses. E em troca, ele me deixa em paz. Eu não assinei. Por isso eu estava de ônibus. Meu carro estava na oficina porque 2 semanas antes alguém tinha esquecido uma chave de fenda dentro do motor. O mecânico não falou diretamente, mas me olhou do jeito que mecânico olha quando entende que tem história ali. Eu paguei o conserto sem discutir. Guardei a nota fiscal, tirei foto. Eu guardo tudo. Sempre guardei. Na parada, o vento frio de São Paulo batia direto no rosto. Eu subi no ônibus com a pasta de documentos apertada contra o peito. Dentro dela, certidão de casamento, comprovantes prints extratos e um relatório simples que eu mesma montei uma linha do tempo. Eu não queria vingança de novela. Eu queria justiça com começo, meio e fim. Foi no meio do caminho, perto da Avenida Rebouças, que eu vi o senhor idoso. Ele estava em pé, segurando no ferro com uma mão e o cartão do bilhete único na outra, tremendo de leve. O ônibus freou e ele perdeu o equilíbrio. Foi rápido. Um corpo indo para a frente e um som seco de sapato escorregando. Eu levantei antes de pensar. Calma, Calma, eu disse, segurando o braço dele. Ele tinha pele fina, cheiro de sabonete barato e uma camisa social bem passada, mas antiga com o colarinho já gasto. Ele respirou fundo como se a garganta tivesse um nó. Obrigado, moça, ele falou e a voz saiu baixa rouca. Tô meio tonto. Eu puxei ele até o banco vazio e fiz ele sentar. Entreguei minha água. Ele recusou no início por orgulho e aceitou na segunda vez. O senhor tá indo para onde? Ele demorou 1 segundo a mais do que seria normal. Forum. Eu não achei estranho. Muita gente vai. Eu só assenti e apertei a pasta no colo, tentando ignorar o coração batendo errado. Aí aconteceu uma coisa pequena, mas que muda tudo. Quando a vida resolve ser cruel, o ônibus deu outra freada, a minha pasta escorregou e um papel saiu pela lateral. Só uma folha. E naquela folha estava escrito bem no alto o nome completo do Bruno. O senhor viu. Eu vi o olhar dele seguir o papel. Vi a pupila dele contrair como se alguém tivesse apertado um botão antigo. Ele não leu tudo. Não precisava. Ele viu o nome e o sobrenome, e o rosto dele mudou. Eu peguei a folha rápido. Desculpa, eu disse por educação sem entender. Ele não respondeu. Ficou me olhando com uma intensidade que me deu um frio na nuca. Não era um olhar de curiosidade, era um olhar de reconhecimento ou de confirmação. Quando o ônibus chegou perto do Largo São Bento, eu levantei. Ele levantou também. O senhor desce aqui? Eu perguntei. Desço, ele disse, e o jeito que ele falou parecia decidido demais. A porta abriu, eu desci e caminhei para a calçada já pensando em como pedir adiamento sem parecer fraca.
foi quando eu senti passos atrás de mim, passos lentos, mas firmes. Moça, ele chamou. Eu virei. Ele estava ali segurando a bolsa de documentos contra o peito como eu, e de perto eu notei uma coisa: ele não estava perdido, ele estava indo para o mesmo lugar que eu. O senhor precisa de ajuda para chegar. Ele balançou a cabeça. Eu preciso entrar com você. A frase veio reta, sem por favor, sem será que... como se fosse um direito. Eu franzi a testa. Como assim entrar comigo? Ele aproximou um passo. Na audiência, eu preciso entrar, hoje. Eu senti uma irritação involuntária subir, porque eu estava carregando meu próprio desastre e não tinha espaço para o desastre de ninguém. Mas o olhar dele não tinha malícia nem loucura. Tinha urgência, uma urgência velha, madura, que não pede licença. Eu nem sei seu nome, senhor, eu disse, tentando manter a voz controlada. Ele engoliu seco. Antônio Nascimento. O sobrenome não me dizia nada, só que quando ele disse Nascimento, ele olhou para o meu rosto como se esperasse que dissesse. Eu não disse. Seu Antônio, eu tô indo para uma audiência de divórcio. Isso não é lugar. Eu sei de quem é, ele cortou baixo. Eu sei de quem você tá se divorciando. Aquela frase me parou. Meu primeiro instinto foi defensivo: quem é esse homem? Meu segundo instinto foi profissional, como ele sabe. Meu terceiro instinto foi o mais perigoso, porque o Bruno ainda não apagou esse rastro. O senhor conhece o Bruno? Eu perguntei. Ele desviou o olhar para o chão como quem mede o tamanho do que vai dizer. Conheci, e eu devo uma coisa, eu devo falar. A palavra devo me pegou, porque não era quero, era obrigação. Eu olhei ao redor. Gente passando com café na mão, moto subindo na contramão, buzina São Paulo, sendo São Paulo. Eu estava ali com um estranho me pedindo para entrar num momento íntimo e feio da minha vida. O lógico era dizer não. O lógico era: vai para casa, senhor. Só que o Bruno não era lógico. O Bruno era um homem que fazia tudo parecer lógico quando não era. E o tipo de medo que apareceu no rosto do seu Antônio quando ele falou o nome do Bruno, esse medo eu já tinha visto antes. Eu já tinha visto no meu próprio espelho. O senhor tem algum documento? Eu perguntei fria direta. Ele apertou a bolsa. Tenho. E por que agora? Ele respirou fundo. Porque eu vi seu papel. E porque eu sei que hoje ele vai te esmagar. Eu fechei os olhos por meio segundo. Não por emoção, por cálculo. Eu não tinha meu advogado. O Bruno tinha o dele claro. Um homem que sempre parecia limpo demais. E o Bruno queria um acordo rápido. O tipo de acordo que se impõe quando a outra parte chega fragilizada. Se o seu Antônio estava mentindo, eu perderia tempo. Se ele estava dizendo a verdade, eu ganharia algo que o Bruno não esperava, uma variável fora do controle dele. Eu abri os olhos. O senhor não vai falar nada sem eu entender antes, eu disse. E se isso for algum tipo de golpe, eu chamo a segurança do fórum. Ele assentiu sem ofender, como quem já esperava resistência. Entendo. Caminhamos juntos até o fórum. Ele andava devagar, mas não parava. Eu percebi que ele sabia o caminho de cor. No detector de metais, eu passei primeiro. A segurança olhou minha bolsa, pediu meu documento. Eu entreguei. O seu Antônio veio atrás, colocou a bolsa na bandeja e eu vi dentro dela havia um envelope pardo com papéis marcados por clipes. Tudo velho, mas organizado. Ele guarda isso há anos, eu pensei sem querer. No corredor, o som de passos e vozes parecia uma escola em dia de prova. Eu procurei a sala da minha audiência pelo número na intimação. Eu já tinha lido aquela intimação tantas vezes que poderia recitar. Sala 12. 9h15. Quando eu virei no corredor da sala 12, eu vi o Bruno. Ele estava encostado na parede terno cinza, perfume caro, cabelo do jeito de sempre, sorrindo para alguém como se aquilo fosse um evento social. Do lado dele, o advogado. Do outro lado, a mãe dele, minha ex-sogra, com a bolsa no braço e o olhar de quem veio assistir. Eu senti o estômago dar uma volta, não por saudade, por nojo.
O Bruno me viu e o sorriso dele cresceu só um pouco. Ele levantou a mão, um aceno falso. Camila, ele disse alto o suficiente para o corredor ouvir. Veio sozinha. Eu não respondi. Eu aprendi que o Bruno se alimenta da reação. Eu só continuei andando. Foi nesse exato segundo que o seu Antônio apareceu no meu campo de visão atrás de mim. E foi nesse exato segundo que o rosto do Bruno mudou. Não foi um susto discreto. Foi corpo. Foi reflexo. O sorriso morreu como se alguém tivesse desligado a luz. Os ombros dele endureceram. A garganta pareceu travar. Ele ficou um instante parado sem piscar. Travou. Eu vi com uma clareza que me deu uma calma perigosa. O advogado dele também viu e franziu a testa tentando entender. Minha ex-sogra olhou para o seu Antônio e fez uma cara de desprezo automático, como se ele fosse só um velho qualquer. O Bruno não. O Bruno olhou para ele como quem vê um fantasma que sabe assinar. Não. Ele sussurrou tão baixo que só eu, porque estava perto, consegui ler no movimento dos lábios. O seu Antônio não desviou. Ele ficou reto com a bolsa apertada no peito. Bom dia, Bruno, ele disse num tom baixo, quase educado. Faz tempo. A palavra tempo caiu no corredor como metal. O Bruno deu um passo para trás sem perceber. O advogado dele tocou no braço dele como quem pergunta quem é. O Bruno engoliu seco e, por um segundo, o homem que sempre controlava tudo perdeu o controle. Eu vi a fissura e eu não ia desperdiçar. Eu puxei o celular discretamente e comecei a gravar áudio. Não para expor ninguém, para me proteger, para registrar contradições. Eu faço isso no trabalho o tempo todo quando alguém muda a versão, o registro segura. Camila, o Bruno falou, recuperando a voz mais baixa agora. A gente precisa conversar. Sozinha. Eu mantive meus olhos nele. Agora você quer sozinho? Eu respondi sem aumentar o tom. Ele olhou rápido para o seu Antônio e depois para mim. O olhar dele era um pedido e uma ameaça ao mesmo tempo. Esse senhor não tem nada a ver com isso, ele disse, e eu ouvi a pressa por trás da frase. O seu Antônio deu um meio sorriso triste. Tem sim. Minha ex-sogra deu um passo à frente ofendida. Quem é você pra... Eu tô falando com eles, o seu Antônio cortou, e a voz dele, apesar de velha, tinha uma firmeza que calou o corredor. O advogado do Bruno se aproximou profissional. Senhor, audiência de família, não é? Eu tenho documento, o seu Antônio disse, levantando um pouco a bolsa como quem mostra que não veio vazio. Documento com nome e assinatura. O Bruno ficou pálido de um jeito feio, quase doentio. Eu vi o suor aparecer perto da têmpora dele. Ali eu tive um pensamento simples, frio e muito claro. Se esse homem tem algo que deixa o Bruno assim, então o Bruno mentiu muito mais do que eu provei até agora. E naquele instante meu plano mudou. Até aquela manhã meu plano era sobreviver, pedir adiamento, ganhar tempo, não ser esmagada. Agora meu plano era outro, não sair dali sem arrancar o Bruno do conforto dele. Eu virei para o seu Antônio. O que o senhor tem? Eu perguntei baixo. Ele abriu a bolsa com cuidado. Tirou o envelope pardo. Dentro, ele puxou uma folha plastificada antiga amarelada nas bordas. No topo, eu li palavras que me gelaram. Instrumento particular de confissão de dívida. E mais embaixo um nome. Bruno. Assinatura dele. Eu não tinha como saber naquele segundo o que era aquela dívida, mas eu sabia ler o efeito no corpo do Bruno. Eu sabia o que era medo quando ele não podia comprar. O advogado do Bruno esticou a mão rápido. Isso é documento pessoal, senhor, não? Eu coloquei meu corpo entre a mão do advogado e o papel sem tocar em ninguém, só bloqueando. Não encosta, eu disse com uma calma que saiu gelada. O Bruno me olhou com ódio puro pela primeira vez em muito tempo. Você não sabe no que está se metendo, ele sibilou. Eu encostei a ponta do dedo no papel só o suficiente para sentir o plástico. Eu me meti quando eu casei com você, eu respondi. O corredor ficou em silêncio por um segundo, até a voz da oficial de justiça cortar o ar, chamando o número da sala. Processo da sala 12. As partes, por favor. O Bruno deu um passo na minha direção rápido e falou perto do meu ouvido, sem ninguém perceber.
Se você deixar esse velho abrir a boca lá dentro, eu acabo com a sua vida. Eu não recuei. Eu olhei para o seu Antônio. Ele estava tremendo, mas não recuou também. Ele só disse baixo, como se fosse uma promessa. Ele não vai mais ganhar no grito. Hoje não. E quando a porta da sala 12 abriu, eu entrei com o seu Antônio ao meu lado, sentindo pela primeira vez, em meses, que o Bruno tinha perdido uma coisa que sempre teve controle. Só que eu ainda não sabia qual era o preço dessa verdade. E eu vi pelo jeito que o Bruno apertava a pasta do advogado que ele já tinha decidido cobrar. Eu entrei na sala 12 sem advogado, com a pasta na mão e o seu Antônio do meu lado. Eu podia sentir o Bruno atrás de mim, o perfume dele chegando antes da voz. Ele não gostava de perder o controle, e naquela manhã ele já tinha perdido a primeira peça. A sala era menor do que eu imaginava. Mesa do juiz ao fundo, 2 mesas laterais, cadeiras alinhadas, um ar-condicionado que deixava o lugar frio demais para a gente que já vinha gelada por dentro. A escrevente mexia em papéis sem olhar para ninguém. Uma conciliadora de olhar cansado organizava quem sentava onde, como se estivesse colocando gente em fila de supermercado. As partes, sentem-se, ela disse. O Bruno sentou na mesa da direita com o advogado. Eu sentei na esquerda. O seu Antônio ficou atrás de mim de pé porque ninguém tinha autorizado nada ainda. Eu ouvi a mãe do Bruno fungar como se a presença de um idoso fosse uma ofensa pessoal. O juiz entrou. Todos levantaram. Ele tinha aquela cara neutra de quem vê 10 histórias quebradas por dia e não pode se dar ao luxo de sentir nada. Sentamos. Tentativa de conciliação. O juiz disse olhando para os autos. Senhora Camila, senhor Bruno, a proposta. O Bruno abriu um sorriso pequeno ensaiado. Excelência, eu trouxe uma proposta razoável. Eu só quero resolver. Resolver era a palavra favorita dele. Sempre significava me obedecer. O advogado dele empurrou uma folha para a frente como se aquilo fosse um bilhete de cinema. Aqui, excelência, partilha simples, sem litígio, sem desgaste. Eu não peguei o papel. Eu li a proposta ontem, eu disse, e não aceito. O Bruno inclinou a cabeça com aquela paciência falsa. Você vai complicar por orgulho? Eu olhei para ele sem alterar o tom. Eu vou complicar por verdade. O advogado dele tentou rir. Verdade. A senhora quer discutir o que exatamente? Porque contribuição patrimonial não houve. A senhora não... Eu levantei a mão só um pouco, não para interromper o juiz, para marcar limite. Eu posso falar quando for minha vez, eu perguntei ao juiz, não ao advogado. O juiz fez um gesto curto permitindo. Sem discussões paralelas. Vamos objetivamente. Eu respirei uma vez, curto, e fui direto. Excelência, eu vim sem meu advogado por um imprevisto, mas eu tenho documentos, e eu tenho hoje um fato novo. O Bruno mexeu no maxilar, eu vi. Fato novo, o juiz perguntou com interesse contido. Eu apontei com o queixo para trás sem teatralizar. Esse senhor, seu Antônio Nascimento, insiste em se manifestar, e a reação do requerido ao vê-lo indica que há relação direta com o patrimônio e com informações que foram omitidas. O advogado do Bruno levantou na hora. Excelência, com todo respeito, isso é absurdo. Audiência de família não é palco. Um terceiro não pode. O juiz ergueu a mão. Quem é o senhor? O seu Antônio deu um passo à frente, lento, mas firme. Antônio Nascimento. Eu tenho documentos envolvendo o Bruno. E eu não vim aqui por vontade. Eu vim porque eu tenho obrigação. O Bruno se inclinou para o advogado e sussurrou alguma coisa rápido. Eu não ouvi, mas eu vi o pânico no movimento da garganta dele. O juiz olhou para a escrevente. A petição de testemunha. Arrolamento. Não, excelência, ela respondeu. O advogado do Bruno aproveitou. Então pronto. Improcedente. É uma tentativa clara de constrangimento. A senhora Camila está tentando trazer um estranho para tumultuar. Nós pedimos que o senhor se retire da sala. A mãe do Bruno soltou um isso baixo, satisfeita. Eu senti a raiva subir, e eu empurrei a raiva para baixo como se empurra uma gaveta. Eu não ia perder a mão ali. Eu me levantei um pouco só para o juiz me ver.
Excelência, eu não estou pedindo para ele depor como testemunha formal hoje. Eu estou pedindo que o senhor registre a existência desses documentos e dê prazo para a juntada com determinação de preservação. Se o requerido está omitindo ativos, essa audiência vai virar teatro. O juiz me olhou por 2 segundos a mais do que olharia para alguém que só quer brigar. Ele parecia pesar se eu estava blefando. Eu abri minha pasta, tirei uma folha e coloquei em cima da mesa devagar. Era a cópia plastificada que eu tinha visto no corredor, o instrumento particular de confissão de dívida, mas agora eu deixei só o topo visível, o suficiente para o juiz ler o título e ver o nome do Bruno. O Bruno fez um movimento brusco, como se fosse levantar. O advogado segurou o braço dele. Isso é ilegal, o advogado disse rápido. Esse documento pode ser falso. Não sabemos a origem. É antigo. Pode ter sido obtido de forma indevida. Eu encostei a ponta do dedo na folha. Eu não afirmei autenticidade. Eu afirmei existência. E eu estou pedindo procedimento, não grito. O juiz pegou a folha com cuidado, leu o título, viu o nome e colocou de volta. Senhora Camila, de onde saiu isso? Eu olhei para o seu Antônio antes de responder, porque eu não ia inventar nada. Ele trouxe, e antes que eu possa explicar melhor, eu preciso falar com ele fora da sala por 10 minutos. Eu não conhecia esse senhor até hoje de manhã. O juiz ergueu a sobrancelha. Hoje, eu assenti. No ônibus a caminho do fórum, houve um silêncio curto. A conciliadora me olhou como se eu tivesse acabado de dizer que um meteoro caiu na Paulista. O Bruno ficou imóvel. Não era pose. Era medo tentando virar controle de novo. O juiz respirou fundo. Eu vou suspender por 15 minutos. A senhora conversa com o senhor. Antônio. E quando voltarmos eu decido se cabe prazo para a juntada e quais medidas. Mas deixo claro, se for encenação, haverá consequências. Entendido, eu respondi. O advogado do Bruno já vinha com a frase pronta. Excelência, pedimos que o senhor não permita esse tipo de prova surpresa. Isso viola o contraditório. O contraditório será respeitado. O juiz respondeu seco. O que eu não respeito é ocultação. Essa palavra acertou o Bruno como um tapa. No corredor eu puxei o seu Antônio para um canto perto de um bebedouro. Eu não tinha luxo de tempo. E eu não tinha direito de errar. Seu Antônio, agora sem volta. Eu preciso de 3 coisas: o que é essa dívida, como isso se conecta ao patrimônio do Bruno e o que o senhor quer exatamente hoje. Ele tremia, mas não era de fraqueza. Era como se o corpo dele estivesse segurando anos. Essa confissão de dívida, ele disse apertando o envelope, foi feita quando ele era novo. Ele me pediu ajuda. Disse que era para alugar um depósito, guardar mercadoria, começar um negócio. Eu assinei como fiador, assinei papel. Eu acreditei. Depósito onde eu cortei. Ele me deu um endereço de bairro que eu conhecia de passagem. Nada glamuroso. Rua de galpões e pequenos comércios. Lugar perfeito para esconder coisas sem chamar atenção. E depois eu perguntei. Ele engoliu seco. Depois ele parou de pagar. Sumiu. Mudou de número. E me deixou com a cobrança. Eu quase perdi meu apartamento. Eu passei anos pagando coisa que era dele. E quando eu fui atrás, ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, ele acabava comigo. Meu estômago apertou, não por pena, por confirmação. Bruno era exatamente esse homem. Por que o senhor não denunciou antes? Ele desviou o olhar, vergonha misturada com medo. Porque eu não tinha força. Porque eu tinha neto pequeno. Porque eu achei que ia morrer, e isso ia morrer comigo. Até que hoje eu vi o nome dele na sua pasta. E eu entendi, ele vai fazer com você o que fez comigo. Só que agora, eu não quero morrer devendo silêncio. Eu senti a história encaixar, e com ela uma possibilidade. O senhor tem o contrato do depósito? Eu perguntei. Tenho cópia, e tenho recibos antigos, e tenho um número de box. Ele nunca trocou tudo. Ele é confiante demais. Eu fechei os olhos por um segundo, respirando curto.
Eu estava no meio de um divórcio sem advogado e tinha acabado de ganhar um atalho para o ponto que eu ainda levaria meses para provar. Eu abri o celular, não para fazer show, para fazer plano. Seu Antônio, escuta. Eu vou pedir ao juiz prazo para juntar tudo e que ele oficie esse depósito para preservar registros de contrato, pagamento e acesso. Mas eu preciso que o senhor me entregue tudo organizado. Hoje. Agora. O senhor consegue? Ele assentiu. Eu trouxe tudo que eu tinha coragem de trazer. Então a gente vai fazer isso direito. Eu olhei nos olhos dele e eu não vou deixar o Bruno te esmagar de novo. Ele piscou devagar. Foi a primeira vez que eu vi alívio na cara dele. A gente voltou para a sala. O Bruno já estava com o rosto recomposto, mas os dedos dele batiam na mesa num ritmo rápido demais. Denúncia silenciosa. O juiz retornou. Vamos retomar, senhora Camila. Eu levantei a folha de novo, mas não empurrei para ninguém. Eu aprendi a não oferecer meu pescoço. Excelência, o senhor Antônio foi fiador e parte signatária de documentos ligados a um depósito usado pelo requerido no início da atividade comercial dele. Há indícios de dívida de omissão de bens e de ocultação de movimentação. Eu peço prazo para a juntada integral dos documentos e expedição de ofício ao estabelecimento de self-storage, depósito para preservação de registros e contratos vinculados ao nome do requerido e ao nome do senhor Antônio. O advogado do Bruno explodiu controlado. Isso é totalmente improcedente. Estamos numa audiência de divórcio, não numa investigação criminal. O juiz o encarou. Divórcio com partilha envolve patrimônio, e ocultação patrimonial é relevante. Ele virou para o Bruno. O senhor tem algum vínculo com depósito no endereço mencionado? Eu vi o Bruno hesitar. Meio segundo. Mas meio segundo em sala de audiência é um abismo. Não, ele disse, não tenho. O seu Antônio soltou um som curto involuntário, como quem segura a indignação. Eu toquei de leve no braço dele, pedindo silêncio. Ainda. O juiz anotou. Então não haverá problema em oficiar e esclarecer. O Bruno engoliu seco. O advogado dele tentou corrigir. Excelência, ele pode ter tido vínculo anos atrás, mas isso não. Então o juiz cortou. E foi ali que eu vi o Bruno cometer o erro que homens como ele cometem quando são acuados. Ele tentou me atacar porque achou que eu ia recuar. Camila está usando um idoso para me extorquir. Ele disse a voz alta o suficiente para a sala inteira ouvir. Ela quer me manchar porque não aceita que acabou. Ela quer dinheiro. Eu não mudei a expressão. Eu não pedi dinheiro, Bruno. Eu pedi documento. O juiz fez uma pausa longa e então falou para a escrevente. Registre prazo de 10 dias para a juntada de documentos pela autora. Oficie-se ao depósito mencionado para preservação e apresentação de registros contratuais vinculados aos nomes indicados, e se houver resistência, será apurada. O advogado do Bruno tentou protestar, o juiz não deixou. Próximo ponto, proposta de acordo. Senhora Camila, há interesse. Eu olhei para o Bruno. Ele estava duro com a mandíbula travada, e eu imaginei o que ele faria quando saísse dali. Ele iria tentar me punir fora do processo, no trabalho, na reputação, no bolso. Eu já tinha visto isso acontecer com outras mulheres. Eu não ia ser a próxima. Há interesse, eu disse, e a sala pareceu prender o ar. Desde que o acordo inclua transparência total de bens e movimentações dos últimos 24 meses. Sem isso não é acordo, é armadilha. O Bruno riu sem humor. Você está se achando? Eu estou me protegendo, eu respondi. O juiz encerrou a conciliação ali, marcou novo ato, determinou juntadas, orientou as partes. Formalidade, frieza, vida real. Quando a audiência acabou e a sala começou a esvaziar, o Bruno passou por mim bem perto. Perto demais. A voz dele veio baixa como veneno em conta-gotas. Você acha que ganhou alguma coisa com esse velho? Ele sussurrou. Hoje você voltou para casa. Amanhã, talvez não tenha mais emprego. Eu senti meu corpo gelar por dentro, mas meu rosto não mudou.
Não ameaça dentro do fórum, Bruno. Eu falei baixo sem olhar para ele. Você fica mais burro quando está com medo. Ele me encarou com ódio puro e saiu. Eu fiquei 1 segundo parada. O seu Antônio segurou no encosto da cadeira, respirando pesado. Ele vai vir para cima de você, ele disse, quase pedindo desculpa. Eu peguei meu celular. A tela ainda mostrava a gravação de áudio que eu tinha feito no corredor com a frase "Eu acabo com a sua vida" guardada ali, como prova de que ele não era só um homem mau, era um homem imprudente. Ele vai tentar, eu respondi, mas agora eu tenho um prazo e ele tem um juiz olhando. Eu abri meu e-mail por instinto. Era meu hábito evidência primeiro. E foi aí que eu vi. Um e-mail novo enviado há 5 minutos para o setor de ouvidoria, compliance da empresa onde eu trabalhava. Assunto: denúncia anônima, conduta antiética de funcionária. Meu nome estava no corpo da mensagem. Eu senti o sangue descer para os pés. O Bruno tinha feito isso enquanto eu ainda estava dentro do fórum. Eu olhei para o seu Antônio e depois para a porta por onde o Bruno saiu. Eu podia correr atrás, eu podia gritar, eu podia fazer cena. Eu não fiz. Eu só pensei frio, ele não vai me atacar no processo. Ele vai me atacar na vida. E eu ia responder do único jeito que ele não sabia enfrentar, com registro cadeia de custódia. E paciência. Eu fechei o e-mail, tirei print, salvei em 2 pastas, encaminhei para meu endereço pessoal e escrevi para o meu chefe direto sem drama. Acabei de sair de audiência, recebi uma denúncia anônima com meu nome. Quero registrar que é retaliação. Tenho provas e vou entregar formalmente. Eu levantei os olhos. O seu Antônio estava me olhando assustado, como se estivesse vendo a dimensão do monstro que ele trouxe de volta. Camila, ele começou. Eu cortei com calma. A gente não para. Hoje à tarde eu quero ver esse depósito. Ele arregalou os olhos. Mas o juiz deu 10 dias. 10 dias é o prazo oficial, eu disse. Hoje é o prazo real. E enquanto eu guardava a pasta, eu vi a mãe do Bruno no corredor falando ao telefone, rindo baixo, como se já soubesse do e-mail. Eu saí do fórum com o seu Antônio ao meu lado e com uma certeza que queimava fria. O Bruno tinha acabado de declarar guerra fora do papel. Agora eu só precisava escolher onde eu ia derrubar ele primeiro. Eu não voltei para casa depois do fórum. Eu passei num posto de gasolina só para usar o banheiro, lavar o rosto e respirar 2 minutos sem o cheiro do Bruno no corredor. Depois eu pedi um Uber. O seu Antônio entrou no banco de trás com a bolsa de documentos no colo, como se carregasse um corpo. Qual é o endereço mesmo? Eu perguntei. Ele repetiu com bairro número e uma referência perto de uma borracharia grande. Tem um portão azul. No caminho, meu celular vibrou 2 vezes. A primeira foi do meu chefe. Recebi sua mensagem. Vamos falar hoje às 17 horas. A segunda foi do RH automaticamente. Reunião de alinhamento assunto. Apuração de conduta. O Bruno tinha sido rápido demais. Eu não me dei o luxo de sentir medo. Medo me atrasaria. Eu só organizei as camadas. Ele tentou me desestabilizar no processo. Falhou. Agora ele tentava me desestabilizar na vida. Eu precisava de prova antes dele apagar a prova. Seu Antônio, quem sabe desse depósito? Eu perguntei olhando o retrovisor. Só ele. E um homem que trabalhava com ele, um tal de Leandro. Eu vi esse Leandro uma vez faz tempo. O Bruno não gostava que eu falasse com ninguém. Leandro, nome comum. Perigoso por isso. Quando chegamos, não tinha placa chamativa. Só um muro alto, câmera na entrada e um portão metálico com interfone. A fachada era discreta, perfeita para quem quer guardar coisas sem vizinho comentar. Eu desci primeiro. O ar tinha cheiro de poeira e diesel. O seu Antônio veio devagar, mas sem hesitar. Eu toquei o interfone. Boa tarde. Depósito. Posso ajudar? Uma voz feminina. Eu preciso falar com o responsável. É sobre um contrato e preservação de imagens. A senhora tem número do box? Eu olhei para o seu Antônio. Ele fechou os olhos por meio segundo e disse: Box 217. A porta abriu com um clique. Entramos num corredor com iluminação branca.
Uma recepção pequena com balcão e um homem de uns 40 anos atrás do computador. Ele levantou os olhos e me avaliou, pasta na mão, cara de poucos amigos, senhora idoso ao lado. Ele já tinha visto esse filme. Boa tarde, eu disse. Meu nome é Camila. Eu estou em processo judicial e preciso preservar registros de um contrato. É urgente. Ele ficou neutro. Preservar registros? Como assim? Eu não dramatizei. Acesso ao box 217. Logs de entrada. Autorização de acesso dados do contrato. Eu não estou pedindo que o senhor me deixe abrir nada sem ordem judicial. Eu estou pedindo que o senhor não apague nada e emita um relatório do que for possível emitir. Ele inclinou o rosto desconfiado. Quem é o titular? O seu Antônio se aproximou do balcão. Sou eu, Antônio Nascimento. O homem digitou rápido, e enquanto ele digitava, eu reparei numa câmera apontada direto para a recepção. Boa. Câmera é sempre amiga de quem fala baixo. Ele olhou a tela e travou um pouco, quase imperceptível. Depois tentou disfarçar. Senhor Antônio, o box 217 está ativo, mas... Ele respirou, houve movimentação hoje. Eu senti meu estômago gelar, não por surpresa, por confirmação. Que hora eu perguntei? Ele olhou a tela de novo. Hoje 10:02. 10:02. A audiência tinha acabado há pouco. O Bruno saiu antes de mim. Eu apoiei a pasta no balcão firme. Quem entrou foi o titular, eu perguntei. Não posso fornecer detalhes pessoais sem ordem judicial, ele respondeu automático. Eu já esperava. Eu só precisava abrir uma fresta. Eu entendo LGPD, eu disse calma. Então, faça o seguinte, me entregue um documento interno com o registro de que houve acesso hoje às 10:02 e preserve as imagens da recepção e do corredor do box 217. Eu vou juntar no processo e, se necessário, eu trago um ofício do juiz. Ele me olhou medindo se eu sabia do que falava. Eu completei. Eu também vou ao cartório agora fazer uma ata notarial do que estou vendo e do que o senhor está me confirmando. Eu só preciso que o senhor assine uma declaração simples. Houve acesso ao box 217 no dia X horário ICRURI. Sem nome, sem CPF. Só fato. O homem respirou irritado por eu ter escolhido o caminho mais formal possível. A senhora é advogada. Não, eu respondi. Eu sou a pessoa que não vai deixar a evidência evaporar. O seu Antônio estava pálido. Ele sussurrou mais para si do que para mim. O homem do balcão levantou as mãos num gesto de calma. Eu não posso assinar nada assim, sem autorização do jurídico da empresa. Eu não discuti, eu ajustei. Então eu quero falar com a gerência, agora. E eu quero registrar um pedido formal por escrito, onde eu assino... Ele apontou um formulário simples. Eu escrevi meu nome, RG telefone e descrevi em 3 linhas o pedido de preservação de imagens e logs do box 217 por motivo judicial. Pedi protocolo, pedi carimbo, pedi assinatura. Ele deu um número e carimbou contrariado. Pronto, protocolo. Eu tirei foto do protocolo com meu celular e mandei para meu e-mail pessoal na hora. Backup, sempre. Aí eu ouvi o som. Um carrinho metálico desses de empurrar caixas vindo do corredor lateral, rodinhas rangendo e uma voz masculina falando baixo com alguém. O seu Antônio virou o rosto e ficou rígido. Eu não precisei perguntar. Eu vi a microexpressão reconhecimento. O homem surgiu na recepção empurrando o carrinho com 2 caixas grandes lacradas e uma mala preta. Não era o Bruno. Era outro. Mais novo barba por fazer boné camisa escura. Olhou para mim e depois para o seu Antônio. E quando viu o seu Antônio, o rosto dele fechou. Leandro. Eu não tinha foto, mas eu tinha o instinto. O corpo do seu Antônio confirmou. Leandro parou por meio segundo. O tempo de entender que tinha gente ali que não devia. Boa tarde, ele disse falso e tentou seguir. Eu dei um passo para o lado, não bloqueando a passagem, só ficando perto o suficiente para olhar o carrinho. As caixas tinham etiqueta simples escrita à mão, B217 frágil.
Eu sorri por dentro, não porque era engraçado, porque era burro. Você trabalha aqui? Eu perguntei como quem puxa a conversa. Ele me olhou com desprezo rápido. Não. Interessante, eu disse mantendo meu tom neutro, porque seu carrinho diz outra coisa. Ele apertou o cabo do carrinho. Licença. Eu virei para o homem do balcão. Esse senhor está retirando itens do box 217. O atendente ficou tenso. Ele está autorizado? Autorizado por quem? Eu perguntei. Por um usuário autorizado. Eu não perdi tempo. Então eu quero o nome do responsável da unidade agora. E se vocês permitirem retirada, enquanto existe um pedido formal de preservação e uma audiência de família em andamento, vocês vão ser chamados a explicar isso. Leandro tentou empurrar o carrinho de novo. Eu levantei o celular na altura do peito e comecei a filmar sem apontar na cara dele como influencer. Só registrando carrinho, caixas, etiqueta, horário no meu relógio e a placa interna da empresa no fundo. Prova contextual. Leandro percebeu. Para de filmar, ele rosnou baixo. Eu não parei, nem olhei para ele. O senhor pode pedir o seu direito, eu disse. Eu também tenho o meu. Ele deu um passo na minha direção. Foi o suficiente para o atendente sair de trás do balcão nervoso. Ei, sem confusão, o atendente falou. O seu Antônio segurou meu braço com força surpreendente. Camila, ele é perigoso, ele sussurrou. Eu não discuti com o medo do seu Antônio. Eu só movi meu corpo meio passo para trás, sem recuar da situação. E então eu ouvi meu celular vibrar. Uma mensagem do Bruno no WhatsApp sem foto, ele tinha tirado a foto semanas atrás. Controle. Bruno, sai daí. Agora. Bruno, você não tem ideia do que está tentando mexer. Bruno, se você encostar nisso, eu te derrubo no trabalho hoje. Eu li sem piscar e respondi uma única linha. Camila, você já tentou? Não funcionou? Leandro viu eu digitando e ficou mais agressivo. Moça, vai embora. Isso não é da sua conta. Eu levantei os olhos para ele finalmente. É da minha conta quando o meu marido mente para o juiz e usa um idoso como escudo por anos. Leandro ficou duro por um segundo. A palavra juiz sempre muda a temperatura. Eu virei para o atendente de novo. Me dá o nome da gerência. Agora. Ou eu ligo para a polícia e faço um boletim por tentativa de obstrução de prova. Eu tenho o protocolo, eu tenho as caixas saindo, eu tenho o horário. O atendente engoliu seco. Eu vou chamar o supervisor. Ele pegou o telefone interno. Leandro aproveitou para empurrar o carrinho em direção ao portão interno que levava ao estacionamento. Eu caminhei junto paralela, sem tocar nele, filmando a etiqueta mais uma vez. Meu coração estava firme. Eu não estava corajosa. Eu estava decidida. Quando ele chegou no portão, uma mulher apareceu do lado de dentro. Uniforme da unidade crachá, prancheta na mão. Supervisora. Cara de não tenho paciência. O que está acontecendo? Ela perguntou. Eu não contei história longa. Eu protocolei um pedido de preservação de registros do box 217 há 5 minutos. Houve acesso hoje às 10h02. Agora itens estão saindo. Eu preciso que a unidade preserve imagens e registre formalmente a retirada, data, horário, quantidade de volumes e quem autorizou. A supervisora me encarou. A senhora é o quê? Parte interessada em processo judicial, eu disse e mostrei o protocolo carimbado. E eu vou formalizar isso por ata notarial hoje. Ela pegou o papel, leu e respirou fundo. Eu vi a luta interna, não quero problema versus isso pode virar problema maior. Leandro tentou falar por cima. Isso é meu, eu tenho autorização. A supervisora levantou a mão para ele seca. Leandro, espera. Ele congelou, então ela sabia o nome dele. Ótimo. Ela voltou para mim. Eu não posso impedir retirada se há autorização vigente, mas posso registrar e preservar imagens mediante solicitação formal. A senhora já protocolou. Eu vou orientar o jurídico. E eu quero uma declaração de que houve retirada hoje, eu disse. Sem nomes. Só fato. Ela hesitou. Eu posso emitir um comprovante de movimentação da unidade sem dados sensíveis.
Então emite, eu respondi. Ela fez um gesto e o atendente começou a imprimir algo. Leandro estava com os olhos em mim como se eu fosse uma ameaça física. Eu não era. Eu era pior para ele, eu era registro. Enquanto o papel imprimia, o meu celular vibrou de novo. Desta vez, ligação. Eu atendi na hora, na frente da supervisora, para ficar claro que aquilo era simultâneo. Camila, aqui é do RH. A gente precisa de você amanhã às 9h, em uma reunião presencial. A denúncia é grave. Por cautela, a partir de hoje você fica afastada das atividades até esclarecimento. Sem acesso ao e-mail corporativo. Ok. Meu peito apertou, mas meu rosto não mudou. Entendi, eu disse. E eu quero registrar que isso é retaliação direta. Eu tenho prova. A gente conversa amanhã, a voz respondeu fria. Desligou. O papel saiu da impressora. A supervisora me entregou o comprovante de movimentação Unidade X-Box 217, retirada de volumes, data e horário. Eu guardei como se fosse ouro. Eu virei o celular para o seu Antônio e sussurrei. Cartório, agora. Ele assentiu assustado. Eu olhei para Leandro uma última vez. Diz pro Bruno que agora ele não está só lutando no divórcio, eu falei baixo, ele está lutando contra os próprios rastros. Leandro empurrou o carrinho para fora rápido como quem quer sumir. A supervisora me acompanhou até a recepção tentando manter a neutralidade. Senhora, oficialmente a senhora tem que aguardar ofício judicial para qualquer acesso ao conteúdo do box. Eu não pedi acesso, eu respondi. Eu pedi preservação. E eu consegui. Saímos dali e pegamos outro Uber para um cartório próximo. Eu sentei no banco de trás e abri a pasta. Coloquei o protocolo, o comprovante e os prints do WhatsApp do Bruno, o e-mail da denúncia e o print do RH. Tudo em ordem. Na minha cabeça, o plano já estava caminhando. Ata notarial hoje com tudo que eu vi e ouvi. Petição amanhã cedo com meu advogado ou defensoria. Plantão, anexando a ata e pedindo medida urgente. E no paralelo, respondeu o RH com evidência antes do Bruno moldar a narrativa. Só que no meio do caminho, o seu Antônio falou uma frase que me fez esquecer a respiração por 2 segundos. Camila, ele não tirou tudo. Como o senhor sabe. Ele apertou a bolsa no colo. Porque o Bruno sempre guardou uma pasta lá, uma pasta vermelha. Ele dizia que era o seguro dele, que se um dia alguém tentasse derrubar ele, ele derrubava primeiro. Meu celular vibrou novamente. Uma foto enviada pelo Bruno. Não era uma ameaça escrita. Era pior, era uma imagem borrada, mas reconhecível de um documento com meu nome em cima e uma assinatura que parecia a minha. A legenda veio em seguida. Bruno, amanhã no RH você vai entender o que é perder tudo. Eu senti o ar ficar mais frio que o ar-condicionado do fórum. Porque se ele tinha um documento com meu nome e minha assinatura guardado naquele box, então ele não estava só me atacando. Ele estava tentando me substituir no papel. E eu precisava saber o que exatamente ele falsificou usando o meu nome. O cartório tinha aquele cheiro de papel velho e ar-condicionado cansado. Era fim de manhã, mas o lugar parecia sempre preso numa tarde eterna, com gente esperando senha, como se estivesse esperando sentença. Eu sentei com o seu Antônio num banco de madeira. Ele segurava um envelope pardo como se fosse um coração fora do corpo. Eu abri o celular e pela 3ª vez olhei a foto que o Bruno tinha me mandado. Meu nome no topo, uma assinatura minha embaixo e uma frase no meio que eu li devagar porque eu queria ter certeza de que era real. Declaro por livre e espontânea vontade que solicitei e recebi valores de terceiros em troca de favorecimento. Eu senti o estômago apertar com uma precisão quase clínica. Não era só uma denúncia, era uma arma. O Bruno não queria me derrubar no divórcio. Ele queria me tirar do lugar onde eu era forte meu trabalho. Sem emprego, sem estabilidade, sem reputação. Ele me empurrava para um acordo ruim. E se eu me recusasse, eu viraria a culpada perfeita. É falso, eu disse em voz baixa, mais para mim do que para o seu Antônio. Ele olhou a tela com dificuldade, aproximando o rosto. Ele escreveu isso com seu nome? Ele escreveu.
E ele colocou uma assinatura que parece minha. O seu Antônio engoliu seco. Eu falei que ele era capaz de tudo. Eu levantei os olhos e vi o tabelião chamando a próxima senha. Um homem de terno claro, voz de rotina. Próximo, senha 43. Era a minha. Eu levantei e fui até o balcão. Coloquei em cima com calma, tudo em ordem protocolo do depósito carimbado, comprovante de movimentação, com horário prints do WhatsApp do Bruno, o e-mail da denúncia e o aviso do RH. Eu não expliquei emoção. Eu expliquei fatos. Eu preciso lavrar uma ata notarial, eu disse, sobre um conjunto de mensagens, um e-mail e um documento que recebi e sobre uma diligência em um depósito. A moça do balcão me olhou como quem vê um pedido grande em dia cheio. A senhora tem tudo em formato digital. Tenho. E tenho os originais em tela. Eu preciso que conste o conteúdo e a data de visualização e que conste que houve retaliação após a audiência judicial. Ela chamou o escrevente, um rapaz novo sério. Vamos para a sala, ele disse. Na sala pequena, com uma mesa e um computador, eu respirei uma vez e comecei a mostrar uma coisa de cada vez. O escrevente narrava em voz alta o que via como manda o protocolo. Mensagem do aplicativo WhatsApp enviada pelo contato Bruno ele dizia. Eu deixava ele ler, eu deixava ele descrever, eu só corrigia quando precisava. Quando chegou na foto do documento falso, eu aproximei a tela e pedi para ele ampliar. Eu preciso que conste exatamente essa frase, eu disse apontando. Ele leu sério e digitou. Eu vi o rosto dele endurecer um pouco. Ele também entendeu aquilo era pesado. A senhora confirma que não assinou isso? Ele perguntou formal. Confirmo, eu respondi. E eu vou registrar boletim de ocorrência por falsificação e pedir perícia grafotécnica. Mas eu preciso da ata primeiro para fixar o momento em que eu recebi e visualizei. Ele assentiu e continuou. Quando a ata chegou na parte do depósito, eu mostrei o protocolo carimbado e o comprovante de movimentação. Mostrei a filmagem de longe, carrinho caixas, etiqueta Bela Antina 17 frágil, a supervisora dizendo, posso emitir comprovante. Eu não mostrei rosto de ninguém. Eu não precisava. Eu precisava do fato houve retirada após o protocolo. O escrevente descreveu tudo. Enquanto ele digitava, meu celular vibrou de novo. Um e-mail novo? Não do RH. Do setor jurídico da empresa onde eu trabalhava. Assunto: convocação à apuração preliminar. Eu abri, uma linha me congelou. Comparecer amanhã às 9h. Traga seu notebook corporativo. Acesso ao sistema suspenso. Eu fechei o e-mail sem demonstrar nada. Eu já tinha visto esse tipo de processo. Eu sabia como começa. Eu sabia como termina quando a pessoa entra desorganizada. Eu não ia entrar desorganizada. Quando saímos do cartório com a ata impressa e assinada, eu senti o peso do papel na mão como se fosse uma lâmina fina. Não era defesa total, mas era o primeiro ponto fixo no chão. Na calçada, eu liguei para meu advogado. O mesmo que faltou hoje. Ele atendeu na segunda chamada com voz tensa. Camila, eu vi suas mensagens. Me perdoa. Aconteceu um problema? Eu não quero desculpa, eu cortei sem agressividade. Eu quero ação. Eu tenho um fato novo. Eu tenho ata notarial. Eu tenho comprovante de movimentação de um depósito e eu tenho ameaça escrita. Ele ficou em silêncio por um segundo, mudando de modo. Você está onde? Na frente do cartório. Eu vou te mandar a ata agora. Eu fotografei cada página e enviei por e-mail além do WhatsApp. 2 canais. Eu não confio em um só. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Eu respondi com a mesma objetividade que eu uso no trabalho. Hoje ainda petição urgente pedindo preservação e requisição de registros do depósito e medida para impedir destruição de prova. E, se possível, pedido de busca e apreensão da pasta vermelha que o seu Antônio mencionou. Amanhã cedo eu vou ao RH e ao jurídico da empresa. Eu preciso de orientação sobre como formalizar que é retaliação. Camila, busca e apreensão em ação de família é...
Então faz como tutela de urgência para preservação de prova e ofícios, eu disse. Mas eu quero o protocolo hoje. Hoje. Ele respirou fundo. Eu vou para o escritório agora. Me manda o endereço do depósito, o protocolo e o nome da unidade. Já mandei. Ele ficou mais sério. E esse documento falso? Amanhã eu registro o boletim de ocorrência. Hoje eu precisava fixar a prova com ata. Eu vou pedir perícia. Certo. Eu desliguei e virei para o seu Antônio. Agora delegacia? Ele arregalou os olhos. Delegacia. Sim, eu respondi. Se ele falsificou um documento com meu nome e minha assinatura, isso não é briga de casal. Isso é crime. E eu não vou esperar o RH me condenar primeiro. Ele assentiu devagar. No caminho para a delegacia, eu recebi mais 2 mensagens do Bruno. Bruno, a ata não vai te salvar. Bruno, eu já falei com quem eu precisava. Eu não respondi. Eu só encaminhei as mensagens para mim mesma com data e hora e anexei no e-mail para o advogado. Na delegacia, o ar era quente, o piso sujo, a fila longa. Um policial com cara de madrugada eterna olhou para nós como quem já estava cansado antes de começar. O que houve? Eu falei curto. Falsificação de documento e ameaça. Eu estou em processo de divórcio e recebi um documento com meu nome e assinatura falsos. Tenho ata notarial do recebimento e das mensagens. A palavra ata notarial mudou a postura dele. Não virou respeito, mas virou atenção. Senta ali, ele disse. Enquanto eu esperava, eu abri o arquivo da ata no celular. Eu reli o trecho da frase falsa. Eu imaginei o Bruno usando aquilo no RH, plantando dúvida. E foi ali que eu decidia, o próximo avanço do plano, eu não ia só me defender. Eu ia atacar o ponto que sustentava tudo o controle do Bruno sobre a narrativa. Eu abri meu bloco de notas e escrevi um texto curto para levar amanhã. Linha do tempo, audiência, ameaça no corredor, denúncia anônima, minutos depois, suspensão. Evidências prints, ata protocolo do depósito comprovante de movimentação. Pedido formal que o jurídico preserve logs e e-mails e que qualquer documento assinado por mim seja submetido à verificação. Era o tipo de texto que eu mesma cobraria de alguém na empresa. Claro, objetivo sem drama. O Bruno apostava que eu chegaria quebrada e emotiva. Eu chegaria técnica. Quando finalmente me chamaram para registrar o boletim, eu entreguei as provas com calma. A escrivã perguntou detalhes. Eu respondi só o necessário. A senhora reconhece a assinatura? Parece uma cópia da minha, eu disse. Mas eu não assinei. Eu nunca assinei nada com esse conteúdo. Eu quero perícia. Ela anotou. Na saída já era fim de tarde. O céu de São Paulo estava cinza como sempre, e eu senti pela primeira vez naquele dia uma exaustão real. Não era tristeza, era peso. O seu Antônio me acompanhava em silêncio. Camila, eu sinto muito, ele disse. Eu trouxe isso para sua porta. Eu parei na calçada e olhei para ele. O Bruno já estava na minha porta, eu respondi. Você só acendeu a luz. Meu celular vibrou com uma ligação de número desconhecido. Eu atendi. Camila, uma voz masculina baixa. É o Leandro. Meu corpo ficou imóvel por um segundo. O seu Antônio arregalou os olhos. Como você conseguiu meu número? Eu perguntei. Não importa, ele disse rápido. Eu vi você hoje e eu vi o Bruno depois. Ele está desesperado. Eu mantive a voz controlada. O que você quer, Leandro? Houve um silêncio curto, e então ele soltou a frase que fez o ar sumir do meu peito por um instante. A pasta vermelha ainda está no box. Ele não teve tempo de pegar. E amanhã, antes de você entrar no RH, ele vai pegar e sumir com tudo. Se você quiser ganhar, você tem que ir agora. Eu fechei os olhos por meio segundo, calculando. Agora, sem juiz, sem advogado, sem permissão. E eu sabia o preço de agora. Por que você está me ajudando? Eu perguntei. A voz dele veio mais baixa ainda. Porque eu tô cansado de ser o capanga. E porque, se ele cair, eu preciso cair de um jeito que não me enterre. Eu olhei para o seu Antônio. Ele estava tremendo. Eu pensei no RH amanhã às 9, no documento falso, na vida que o Bruno queria arrancar de mim.
Eu respondi para o Leandro com uma frieza que eu mesma senti. Me manda o local exato e me diz uma coisa. O que tem dentro dessa pasta vermelha que faz o Bruno preferir destruir tudo do que negociar? Do outro lado, ele respirou fundo. Tem o nome de gente grande, Camila, e tem a sua assinatura, em mais de uma página. A ligação caiu. Eu fiquei com o celular na mão, olhando a tela apagada, como se ela pudesse me dar uma resposta. E eu entendi com uma clareza gelada que o Bruno não tinha falsificado só um documento. Ele tinha construído uma história inteira com o meu nome. E eu só tinha uma noite para impedir que essa história virasse verdade dentro da empresa. A noite não era hora de fazer heroísmo, era hora de fazer procedimento. Eu sentei na cama com a pasta aberta, a ata notarial ao lado, o boletim de ocorrência recém-registrado no celular e a mensagem do Leandro ecoando na cabeça tem o nome de gente grande e tem a sua assinatura em mais de uma página. Assinatura, no plural. Eu não consegui dormir, eu só organizei, porque quando eu estou com medo, eu viro planilha. Às 21h18, meu advogado me ligou. Camila, eu protocolei a tutela de urgência, ele disse sem rodeio. Usei o que você mandou ata comprovante de movimentação, ameaça, denúncia e BO. Pedi preservação imediata de imagens e logs do depósito e bloqueio de retirada. Pedi também autorização de acesso ao box, com acompanhamento por risco de destruição de prova. E o juiz eu perguntei. Plantão, a decisão pode sair ainda hoje ou de madrugada. Eu fechei os olhos por um segundo. Não era alívio, era foco. Se sair, a gente vai quando... Antes das 8h, ele respondeu. Antes do seu RH. Eu olhei para o relógio. Eu tinha menos de 12 horas para impedir o Bruno de me transformar em uma mentira oficial. O seu Antônio estava na sala da minha casa, sentado reto no sofá, com um envelope pardo no colo, como se não tivesse permissão para respirar. Eu tinha colocado um chá na mesa, mas ele mal tocou. Camila, ele começou. A gente vai fazer do jeito certo, eu disse, sem invadir nada, sem tocar em nada sem ordem. Eu não vou virar o que ele diz que eu sou. Às 00h37, a mensagem do advogado chegou com a foto de um PDF decisão deferindo parcialmente preservação de registros, ofício e autorização para que a unidade lacrasse o box e permitisse o acesso com acompanhamento da administração com registro formal de tudo. Eu li 2 vezes para ter certeza. O juiz não tinha me dado vingança. Ele tinha me dado caminho. Era o suficiente. Às 06h10, eu estava de pé, banho tomado, cabelo preso, mesma blusa neutra de sempre. Não por vaidade, por estratégia. Eu não queria parecer uma pessoa desesperada. Eu queria parecer o que eu era, alguém que sabe o que está fazendo. O advogado chegou às 07h05 com olheiras e uma pasta maior que a minha. O seu Antônio foi com a gente porque o contrato estava no nome dele. E no meio do caminho, eu recebi uma única mensagem do Leandro com um ponto de localização e uma frase. Ele vai tentar 7h40. Eu vi a agenda dele. Eu não respondi. Eu só encaminhei para meu advogado. E ele finalmente entendeu que aquilo não era um divórcio. Era uma guerra de versões. Chegamos ao depósito às 07h22. A supervisora de ontem estava lá com o rosto mais duro. Ao lado dela, um homem do jurídico da empresa do depósito terno, simples crachá, cara de não quero estar aqui. Meu advogado entregou a decisão impressa. Eu entreguei o protocolo. O jurídico leu e assentiu. Vamos cumprir, ele disse. O portão interno abriu e eu senti o ar ficar mais frio. Eles nos levaram até um corredor com portas metálicas iguais. O box 217 estava com um lacre novo numerado aplicado ali na frente de todos. A supervisora pegou uma prancheta. Vamos registrar data, horário, presentes, número do lacre, abertura e itens retirados, ela disse formal. Eu gostei do tom. Formalidade é o que impede mentira de virar interpretação. Quando o lacre foi cortado, eu não me movi. Eu só observei. A porta abriu e o cheiro de papel guardado e plástico velho escapou. Não tinha ouro, não tinha coisa de filme.
Tinha caixas, pastas, envelopes. E no meio, como se alguém tivesse deixado propositalmente à vista, uma pasta vermelha. Meu estômago apertou. Eu não fui até ela. Eu não toquei. Eu falei baixo. Por favor, registrem a pasta vermelha como item separado e fotografem antes de mover. O jurídico do depósito fez um gesto para o funcionário. Foto, registro, hora. Eu vi tudo entrando num relatório. O seu Antônio olhava como se estivesse vendo o passado dele. Ele murmurou: "É ela?" Meu advogado colocou luvas, retirou a pasta vermelha e colocou dentro de um saco transparente lacrado daqueles de evidência. Não era teatro, era proteção. "Camila, você quer ver agora?" ele perguntou. Eu olhei para o corredor, para a câmera, para a supervisora. "Aqui não", eu respondi. "A gente abre no meu escritório com testemunha e registra em ata complementar se precisar." Eu vi a surpresa no rosto dele. Muita gente nessa hora abriria ali mesmo por ansiedade. Eu não queria ansiedade, eu queria validade. E foi aí que o Bruno apareceu. O som do portão abrindo veio como um soco, passos rápidos, voz irritada. "Eu preciso acessar meu box", ele disse alto, já chegando como se o mundo obedecesse. Quando ele virou o corredor e me viu, a cara dele endureceu. E quando viu a pasta vermelha dentro do saco lacrado na mão do meu advogado, o olho dele ficou vazio por um segundo. Não era raiva, era cálculo quebrado. "Camila", ele disse com uma calma falsa, a mesma do fórum. "O que é isso?" Eu não respondi para ele. Eu respondi para a supervisora. "Ele é o requerido do processo. Por favor, mantenha o registro de presença e o horário exato em que ele chegou." O Bruno olhou para o jurídico do depósito. "Isso é absurdo. Quem autorizou?" O jurídico levantou o papel. "Ordem judicial." A palavra judicial faz homens como o Bruno se sentirem pequenos. Ele tentou crescer mesmo assim. "Você está roubando minhas coisas." Eu finalmente olhei para ele. "Eu estou impedindo você de destruir prova", eu disse sem emoção. "A diferença é que eu faço isso por escrito." Ele deu um passo na minha direção. Meu advogado se colocou entre nós. "Qualquer contato físico aqui vira ocorrência", meu advogado disse frio. O Bruno mordeu o próprio orgulho, e então fez o que ele sempre faz quando perde um cenário, tentou me ferir no outro. "Você vai se arrepender no RH", ele sussurrou baixo para só eu ouvir. Eu senti vontade de rir, não de alegria, de nojo. "Eu vou chegar no RH com um saco lacrado e uma ordem judicial", eu respondi. "Você vai chegar com o quê, Bruno? Com o seu charme." Ele ficou pálido de novo e saiu do corredor sem dizer mais nada, como quem já está fugindo antes de cair. Às 08h41, eu estava sentada na sala do jurídico da minha empresa, com meu advogado ao lado, a ata notarial em cima da mesa e o saco lacrado com a pasta vermelha apoiado numa cadeira visível, mas intocado. O RH começou com o roteiro: denúncia grave, conduta antiética, documento assinado. Eu não interrompi. Eu deixei eles falarem, deixei registrarem a versão deles. Quando chegou minha vez, eu falei sem elevar a voz do jeito que eu falo em auditoria. "Eu vou apresentar uma linha do tempo e evidências. Eu peço que tudo seja registrado em ata interna." Eu entreguei ata notarial com as mensagens do Bruno e o documento suspeito. BO por falsificação e ameaça com número. Decisão judicial de preservação de prova e ofícios com data e hora. Protocolo do depósito e comprovante de movimentação com horário. O jurídico da empresa, uma mulher de olhar afiado, folheou e fez uma pergunta simples. "Camila, você tem acesso ao original desse documento que eles dizem que você assinou?" Eu olhei para o saco lacrado. "Tenho um indício forte de onde ele está, e eu peço que qualquer documento com minha assinatura seja submetido à verificação inclusive, com confronto com assinaturas do meu contrato de trabalho. Eu não tenho medo de perícia. Quem tem, não sou eu." Eu vi o clima mudar, não porque eu era convincente, porque eu era coerente e porque eu cheguei com papel, não com lágrima. O jurídico pediu para o TI preservar logs do envio da denúncia anônima, rastrear IP e preservar o e-mail inteiro.
O RH tentou manter o tom neutro, mas eu vi a ansiedade surgindo. Eles perceberam que tinham sido usados. Quando a reunião terminou, eu saí com a suspensão revogada provisoriamente e com uma investigação formal aberta, agora contra a origem do documento e da denúncia. Eu não comemorei, eu não sorri, eu só respirei. No meio da tarde, no escritório do meu advogado, nós abrimos a pasta vermelha com registro fotos e lista de itens. Dentro havia mais do que eu queria ver. Contratos, recibos, planilhas de pagamentos por fora e sim páginas com meu nome e minha assinatura em documentos que eu nunca vi na vida. Havia também e-mails impressos com contatos e uma lista de pessoas que o Bruno chamava de parceiros. O tipo de papel que não destrói só um casamento, destrói uma carreira, uma reputação, uma vida. Meu advogado olhou para mim sério. Camila, isso aqui muda tudo, no processo de família e fora dele. Eu olhei para a minha própria assinatura falsa e senti uma coisa fria crescer limpa, sem histeria. Ele passou anos ensaiando a minha queda. Eu peguei o telefone e fiz uma chamada curta para uma delegacia especializada indicada pelo meu advogado. Agendamos a entrega do material para perícia e investigação formalmente. À noite eu voltei para casa e encontrei o seu Antônio sentado no mesmo sofá, como se não tivesse saído dali. Ele estava menor, não por idade, por alívio. Eu fiz certo, ele perguntou com a voz quase quebrando. Eu sentei na frente dele. O senhor fez tarde, eu respondi, mas fez, e isso salva. Uma semana depois, o juiz do meu processo determinou medidas mais duras, prazo curto para o Bruno declarar, bens multa por ocultação se confirmado e juntada dos registros do depósito. Meu advogado me mostrou o despacho com o nome do Bruno em letras frias. Eu não senti prazer. Eu senti encerramento. O Bruno tentou me mandar mensagem. Eu bloqueei. Ele tentou ligar. Eu não atendi. Ele tentou aparecer arrependido. Eu não dei palco. A última vez que eu ouvi a voz dele foi por uma frase que chegou por terceiros, como sempre. Ela me destruiu. Não, eu não destruí o Bruno. O Bruno só fez uma coisa a vida inteira, escreveu o próprio fim página por página e achou que ninguém ia ler. Eu li. E eu coloquei no lugar certo no processo. Na manhã em que tudo finalmente ficou oficial, eu saí do fórum com o seu Antônio ao meu lado. Ele segurava uma cópia do despacho que reconhecia que ele tinha sido vítima naquela confissão de dívida antiga. Não era dinheiro ainda, mas era algo que ele não tinha há anos nome limpo no papel. Obrigado, Camila, ele disse. Eu olhei para a rua, para os ônibus passando, para as pessoas apressadas que não sabiam nada. Não me agradece, eu respondi fria. Aprende, nunca mais assina silêncio por medo. Ele assentiu e eu vi lágrima nos olhos dele. Eu não chorei. Eu só caminhei. Porque a minha vingança não foi gritar, não foi humilhar, não foi fazer o Bruno sentir dor. Foi fazer ele perder o único poder que ele realmente tinha, a mentira em voz alta. E eu aprendi uma última coisa do jeito mais caro possível. Quando um homem te ameaça dizendo que vai acabar com sua vida, é porque ele já tentou acabar com a de alguém antes. E dessa vez ele não conseguiu. Se essa história te fez lembrar de alguém que vive calado por medo, compartilha às vezes a prova que salva uma vida, é só alguém dizendo, eu acredito em você. E se você está em Portugal ou em qualquer lugar da União Europeia, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo, eu leio tudo. Se inscreve no canal para mais histórias reais, frias e profundas, onde a justiça não vem com gritos, vem com registro,